Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, começando mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós começarmos, quero convidar você que está aqui nos acompanhando para, junto comigo, nós orarmos ao Senhor. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos por estarmos na Tua presença, nesta manhã gloriosa que nos concedeste, para, Senhor, aprender, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, aprender a Tua palavra. Continua, Senhor, abençoando toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, aos alunos, professores, que nós tenhamos, Senhor, o melhor proveito possível. Nos dê, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você acompanha a gente aqui pelo YouTube, os irmãos já sabem, né? Todo domingo a gente faz questão de frisar, de pedir, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. A gente está com a intenção, né, irmãos, de chegar a 1000 inscritos. Dessa forma a gente alcança mais pessoas nessa plataforma do YouTube. E você também que acompanha a gente aqui pelo Facebook já sabe. Curta a página da nossa igreja, também curta este vídeo, compartilhe, comente. Essa interação é importante, irmãos. Nós fazemos com que o canal, com que a Escola Bíblica Dominical alcance cada vez mais irmãos. Lembrando também, todo domingo nós fazemos questão de falar que está disponível para você, para mim, para todos os irmãos, a nossa livraria Fonte Viva. Ali os irmãos encontram, né, os artigos da nossa fé, encontram Bíblias Sagradas, a harpa cristã, livros e a lição da Escola Bíblica Dominical. Então os irmãos podem ficar à vontade, fala aí com a Marcélia, com a irmã Lívia. Além de ser abençoado, irmãos, por essa poderosa literatura, também abençoa a obra de Deus e a obra missionária. E hoje nós temos o prazer de receber esses dois irmãos, que serão os comentaristas da lição de hoje. À minha esquerda, o pastor Nivaldo. Pastor irmão Nivaldo. Pode ser Igor, pode ser a todos, que Deus abençoe a todos. Amém. E à minha direita, nosso irmão Eduardo. Pastor irmão Eduardo. Pode ser o irmão Igor, pode ser todos os irmãos. Amém. É sempre uma alegria, né? Receber esses irmãos. Serão os nossos professores de hoje, né? Vão enriquecer o conteúdo da nossa aula, aprofundando o assunto da lição, e são hoje instrumentos de Deus para falar conosco. Vamos ao nosso quadro, então, Você Sabia? Amém, glórias a Deus. Sempre agradecendo a irmã Célia, né, que todo domingo prepara o nosso quadro Você Sabia, extraindo da lição, do livro. É sempre muito importante, né, irmãos, esse conteúdo para nós. E hoje nós vamos estudar, com certeza os irmãos já estão com suas lições em mãos, ou a sua Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lembrando, irmãos, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós estamos estudando, né, neste terceiro trimestre de 2021, o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Portanto, nós estamos estudando, né, nesse trimestre, ao longo já de 6 lições, o livro dos reis, primeiro e segundo reis, este livro fascinante, né, que nos traz a história dos reis que governaram sobre Israel. Então nós vamos hoje estudar a lição de número 6, falando sobre essa sucessão, né, o final do ministério de Elias, que nós já vimos estudando há alguns domingos, e o seu sucessor Eliseu. A nossa verdade prática, irmãos, diz que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. E também o nosso texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 9, que diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então nós vamos entender, irmãos, essa sucessão de profetas e qual é a profundidade, né, deste pedido de Eliseu. Irmãos, lembrando que a nossa leitura bíblica em classe, você pode fazê-la aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15.
Vamos então à preciosa leitura da palavra de Deus. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Graças a Deus. Uma leitura um pouco extensa, né, irmãos? Mas muito necessária para nós compreendermos esse episódio, né, essa transição dos profetas Elias e Eliseu. E o nosso objetivo de hoje, irmãos, é justamente esse, né? Descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Também cada tópico tem o seu objetivo específico. No primeiro, nós vamos expor o final do ministério de Elias. No segundo, nós vamos destacar o pedido destemido de Eliseu. E por último, no terceiro tópico, nós vamos registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Este profeta também foi muito importante para o povo de Deus. Irmãos, o ministério de Elias, né, estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. Nós até falamos na lição passada, né, uma frase que carrega consigo um conceito muito importante, que diz que não há um sucesso sem um sucessor. Então Deus também enxerga desta forma, né, irmãos, e tem por necessidade levantar sucessores para nos sucedermos, né, nas obras que fazemos para Deus. Então o escolhido por Deus para suceder Elias foi Eliseu. A gente vê isso lá em 1 Reis capítulo 19, o versículo 16. Então Eliseu, irmãos, era muito próximo e muito leal a Elias, né? Antes dele ser levado aos céus pelo Senhor, Elias, né, no caso, ele pergunta a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Então faz uma pergunta, né? Nós lemos isso na leitura bíblica em classe, como ele faz esse pedido. E Eliseu, irmãos, mais do que depressa, ele pede porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, lá em 2 Reis capítulo 2 e o versículo 9. Uma passagem conhecida, né? Nós vemos às vezes
em congressos, temos o costume, né, de sempre relembrar esse episódio, mas hoje nós vamos entender melhor esse significado, né, desse pedido de Eliseu para Elias. Então assim, irmãos, foi o final, né, o fim do ministério de Elias e também o início do ministério do profeta Eliseu. E são justamente estes assuntos que nós vamos tratar nessa manhã. Então fique atento, irmão, pegue a sua lição, pegue aí a sua Bíblia, o seu bloco de anotações e vamos juntos aprender a palavra de Deus. E nós já entramos no nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a despedida de Elias. Então nós aprendemos nas lições passadas como Deus usou o profeta Elias em grandes propósitos e como também este manteve-se fiel e obediente ao chamado de Deus, mesmo quando correu grandes perigos. Lembram-nos nas lições passadas, né? Deus usava este homem para falar a verdade, às vezes duras verdades contra reis, contra Jezabel, esposa de Acabe, e ele foi ameaçado de morte, fugiu por algumas vezes. Então, mesmo diante de um eminente perigo, manteve-se fiel ao seu chamado, né? Foi um homem exemplar no exercício do seu ministério. Então, irmão Eduardo, como terminou, né, esse ministério tão precioso de Elias? Muito bem, meus irmãos. Paz do Senhor novamente. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que é sempre Deus quem determina inícios e fins de ministério, de ciclos, né? E na vida de Elias não foi diferente. Não se deve, nós não podemos nem encurtar ou antecipar o tempo de Deus, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Se Ele te chamou agora, o tempo é agora. Se Ele te fez promessas e ainda não chegou o tempo de iniciar, não chegou. E se chegou o tempo do fim, chegou o tempo do fim. Eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos aqui. O irmão Igor já citou aqui o versículo, porque foi o próprio Deus que anunciou a Elias que era chegado o momento do fim. Elias estava na caverna, no monte, naquela situação com Jezabel, naquela exaustão, né? Nós aprendemos isso em lições passadas, que ele estava com aquela exaustão psicológica. Muitos falam que ele estava em estado depressivo, mas não é esse o foco. Mas os irmãos que puderem acompanhar, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, o versículo 16, nos mostra aqui o próprio Deus falando com Elias. 1 Reis 19:16 fala o seguinte: também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safete, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Em teu lugar. Assim, Deus falou. E o que é mais interessante é que no versículo 19 do mesmo capítulo, 1 Reis 19, fala o seguinte: depois de ouvir essas palavras do Senhor, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. O que eu vejo de interessante aqui, irmãos? Ele ouviu de Deus que era a hora de escolher o seu sucessor e ele já partiu dali, direto. Recebeu na caverna, já foi direto ao encontro de Eliseu, já foi de lá mesmo. E a Bíblia não fala, ele não reclamou, não questionou, não duvidou. Elias foi direto. Tem até uma expressão que a gente costuma dizer, né? Ele entendeu aquilo e
largou o osso. Os irmãos até me perdoem da expressão, mas às vezes é assim que acontece. É chegado o fim de algum ciclo nas nossas vidas e às vezes nós não queremos largar. Mas o próprio Deus falou com Elias e é isso que me chama bastante atenção. Ele já foi direto, já encontrou Eliseu, não questionou a Deus, mas será? Eu nem conheço esse Eliseu, quem que é? Nunca ouvi falar. E assim, não sempre quando nós ouvimos a mensagem a esse respeito da chamada de Eliseu, destaca essa questão bastante importante, que Eliseu estava trabalhando, né, irmãos? Deus, ele não chama pessoas desocupadas, né? Quando Samuel foi à casa de Davi, né, para ungí-lo como rei, na casa de Jessé, no caso, né, Davi estava no campo trabalhando. O próprio Jesus, quando comissionou os discípulos, cada um estava ali no seu afazer. Então fica esse aprendizado, meus irmãos. E Eliseu, pelo que a Bíblia nos mostra aqui, ele parecia ter uma vida bastante abastada, né? Ele estava cuidando dos bois ali, dos seus pais. Ele poderia talvez não colocar a mão no arado ali, só comandar, só coordenar, mas ele estava lá, estava trabalhando. E alguns cronologistas, irmãos, que são estudiosos que se dedicam a entender as questões temporais da Bíblia, quando aconteceu aquilo, depois de quanto tempo aconteceu aquele outro evento, eles calculam aproximadamente que do chamado de Eliseu, nesse momento aqui, até o traslado de Elias, que nós vamos aprender nos próximos tópicos, decorreram aproximadamente, irmãos, 9 anos. 9 anos. É muito tempo. Durante esse tempo todo, então, Eliseu ficou juntamente com Elias, trabalhando como servo. O tópico 2 da lição, irmãos, nos diz o seguinte: um profeta com grandeza de alma. Eu vou fazer essa leitura rapidinho aqui, que as palavras do comentarista estão bem apropriadas. Ele diz o seguinte: embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, lá em Mateus 17, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Meus irmãos, a fama de Elias, ela se estendeu até a época de Jesus. Lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem ser eu, os homens? O que eles estão falando a respeito de mim? E aí, o que os discípulos falam? Olha, Jesus, tem uns que dizem que o Senhor é João Batista. Talvez aqueles irmãos, aquelas pessoas daquela época, mais novas, né, conheciam João Batista e falaram: Jesus, eu acho que esse Jesus é João Batista. Outros, Jeremias, o pessoal talvez um pouco mais antigo, e talvez os mais antigos, né, que se lembravam dos feitos de Elias, também falaram: Jesus, tem alguns que chegam a dizer que tu és Elias. Então, acho que isso mostra a grandeza, né, a grandeza de Elias, que mesmo não tendo, provavelmente não escreveu nenhum livro, ou não proferiu profecias de longo prazo, mas a missão dele na terra ele cumpriu. No tópico 3, meus irmãos, que nos fala a respeito de Gilgal, que é para onde Elias foi juntamente com Eliseu, ele iniciou então os preparativos nessa cidade. Foi para Gilgal, depois ele visitou Betel, depois foi para Jericó. Então era como se fosse uma despedida, né? O título do nosso tópico é essa, né? Despedida de Elias. Porque nessas cidades, Betel e Jericó, ele
teve encontro com os profetas, com os filhos dos profetas, e me chama a atenção que essa questão de preparar, de anunciar, de ter esse planejamento para o sucessor, e Elias indo lá com Samuel do lado, com Eliseu do lado, acompanhando, isso me chamou bastante atenção. Esse cuidado, a Bíblia não fala especificamente o que ele fez exatamente em cada uma dessas cidades, mas pelo contexto nós podemos entender que era como se fosse uma despedida, porque os filhos dos profetas já sabiam que Elias havia de ser tomado. Então, fechando, irmãos, esse primeiro tópico, eu coloco aqui que Elias ele aceitou o fim do seu ministério. Esse profeta que pediu a morte como alívio, quando ele estava lá embaixo do zimbro, que ele pediu a morte, ele nem imaginava que ele nem provaria a morte. Então Elias assumiu, aceitou o fim do seu ministério, teve todo esse tempo preparando Eliseu. Eu acho que assim, irmão, eu finalizo esse tópico. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a síntese, o resumo desse nosso primeiro tópico diz que todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então que Deus nos dê, irmãos, em nosso ministério, seja você, irmãos, em qual cargo ou ministério exercer na igreja, pelo menos uma parte do sucesso de Elias, Deus honra este homem, ele é persistente, fiel, obedece ao seu chamado, irmãos, e trilha aí uma trajetória muito bonita. A palavra de Deus nos dá testemunho do quão fiel foi Elias, e como bem sucedido no seu ministério ele foi. E nós já entramos no nosso segundo tópico, com o título Pedido Ousado de Eliseu. Então nós sabemos, irmãos, que Deus honrou o profeta Elias, e vimos também como ele alcançou também uma grande honra diante de Deus, diante da nação de Israel. Diante disso, sabemos que o seu sucessor continuaria o seu ministério com uma grande expectativa, e uma grande responsabilidade. Suceder Elias não era uma tarefa muito fácil, irmãos, dada a tão grandioso ministério de Elias. Então, irmão Nivaldo, no início do ministério de Eliseu, ele faz, nós já lemos anteriormente, um pedido ousado, Qual foi então esse pedido de Eliseu, e qual que é o seu significado? Amém, graças a Deus, O Eduardo pegou um ponto bem importante nesta questão. O ministério de Elias termina e agora entra o seu sucessor. É interessante que o ministério cristão não é uma conquista humana, mas sim uma vocação divina. Muitas pessoas acham que você simplesmente vem chamado por Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. O Eduardo deixou bem expressivo que quando Elias vai e joga a capa sobre ele, passa a batuta para ele. Parece que a gente olhando assim, parece que é o maestro passando a batuta para o seu aluno, dizendo, até aqui eu combati o bom combate, até aqui eu acabei a carreira, até aqui eu guardei a fé, agora é contigo. Oh, glória! Agora você inicia. E o que me chama a atenção nessa lição é a fidelidade. A pergunta que você fez é muito importante fazer esse comentário primeiro, irmão Igor, porque essa fidelidade de Eliseu, porque Eliseu, tem muitas pessoas, irmão, que ele quer alcançar o ministério, mas ele não quer servir. Eliseu primeiro serviu, e o próprio Jesus deixou um exemplo para nós, É melhor você servir do que você ser servido. E Jesus deixou esse ensinamento para mim, para nós, e muitas pessoas hoje já querem pular lá na frente. Mas Eliseu não. Eliseu passou pelo seu estágio ministerial. Eliseu passou pela sua obediência ao Senhor, Eliseu passou pela sua, eu posso até usar essa palavra aqui, pelo seu teste, E eu não sei se Elias foi um bom professor ou se Eliseu foi um bom aluno. Oh, glória! Pode ser usar as duas coisas. E é interessante frisar isso, Essa fidelidade dele, esse amor dele, E ele caminha com ele. E vocês veem que tem uma coisa interessante que me chama a atenção, Que o Eduardo já falou, mas eu quero comentar um pouquinho, que é muito importante a gente entender que, primeiro,
ele é servo. Primeiro ele servia, se você ver lá em 1 Reis, capítulo 3 e 11, então Eliseu servia a Elias. Então o primeiro passo importante é servir. O primeiro passo importante é você ser fiel a Deus e também ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado. E ele mandou o profeta fazer uma viagem à cidade de Gigal e Betel. É interessante que em Gigal, quer dizer ciclo, trata-se de uma aldeia situada no cimo de um monte. Acredita-se que seja a atual aldeia de Juriã. É interessante frisar que há 13 quilômetros de Betel. Então, não confundir com o primeiro acampamento dos israelitas, né, que também chamava de Sigal. Mas é interessante frisar esta aplicação de Sigal. A aplicação é, Elias cumpriu o seu primeiro ministério, ele desceu para Sigal. Aqui que eu quero entender, que os irmãos entendam, que Elias se humilhou. Sigal significa descer, se humilhar. Quando nós se humilhamos, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá vitória. E Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz, a humildade procede-se a honra. A ascensão de Eliseu dependia de sua humildade, acompanhamento a Elias. Ele deixou o conforto da escola dos profetas, situada em Sigal, seguindo para o futuro desafios. Ele desce, e o interessante é frisar também Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Casa de oração, situada a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Em Betel, Abraão edificou um altar ao Senhor. Gênesis 12, 8. O nome de Betel foi dado por Jacó. A cidade chamava-se Luz. Gênesis 28, 18 e 19. Corresponde à moderna Tebete Beitim. Então é interessante frisar isso. Essa aplicação quer dizer, ele cumpriu o segundo estágio de Betel. Isso nos fala de consagração, de vida. Então, Eliseu tinha vida no altar. Tinha consagração, tinha fidelidade. E quando ele diz, olha, fica aqui, que eu vou ali. Ele diz, não, eu vou contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Oh, glória, eu vou estar do seu lado, eu vou estar contigo. Parece até que ele está desobedecendo a Elias, mas não. Ele tem um sentimento de companheirismo, de amor, de fidelidade, né? Não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu, volta-te. Mas ele recusou. E para Eliseu, era um homem de honra, servir a Elias por esse trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. É uma honra servir. E em Marcos capítulo 10 e versículo 43, tem um versículo que diz assim, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será-vos serviçal. Ou seja, antes de você ser algo, você precisa servir primeiro. Você precisa alcançar essa maneira de poder alcançar essa vitória. Então, esse ponto é importante. E quando fala de Jericó, irmão, Jericó quer dizer terra de suave odor, cidade das palmeiras, localizada ao Vale do Jordão, encontra-se a 28 quilômetros de Jerusalém. Aplicação. Ele cumpriu agora mais um estágio, perseverança. Ele perseverou, glória. Ele perseverou. Então, essa é o ponto. Agora, respondendo a pergunta, Igor, ele pediu uma porção dobrada da unção de Elias. Muitas pessoas podem dizer que ele talvez era egoísta, né? Mas o interessante é frisar que quando Elias decidiu o Jordão com a sua capa, dividiu o Jordão com a sua capa, e atravessaram no seco, o profeta percebeu que Eliseu não tinha o abandonado, que ele estava com ele. Isso mostra o companheirismo de Eliseu junto com Elias. E agora, ele veja essa coisa muito importante. É difícil o pedido que ele fez. Não é fácil, não. Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito. Foi um pedido difícil, pois como Elias poderia dar a Eliseu, além do que ele mesmo tinha, como a unção de Deus sobre ele, qualquer coisa seria possível. Nesse momento, Elias mudou o seu discurso após testada a lealdade. Quer dizer, ele viu a perseverança, ele viu a humildade, ele viu a dedicação. Então ele diz assim, olha, se você me veio subindo, se você me veio, glória, na hora que o redemoinho me pegar, se você me ver, você vai ter a porção dobrada da unção. Aqui se percebe o propósito
puro de Eliseu. Ele não quis a porção dobrada para exibir-se diante dos outros, mas queria a porção dobrada porque sabia que os seus desafios que esperavam eram muito maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Ele precisava daquela unção, ele precisava daquela graça, ele precisava daquela força. Então, essa porção dobrada mostra uma força que vai ajudar Elias. Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo em Israel era duas partes: uma herança e era para o filho primogênito. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele. Oh, glória! Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Eliseu andava com um homem, que você já falou sobre isso hoje, que tinha uma vida tremenda com Deus. Teve um ministério curto, profecia, não escreveu o livro, mas tinha uma vida com Deus. E Elias seguiu os passos de Eliseu. Elias seguiu os passos de um homem que realmente, Eliseu seguiu os passos de Elias, de um homem que tinha realmente uma vida com Deus. E Elias, a inspiração de Eliseu. Uma coisa interessante que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. Eu creio que Elias, com um bom exemplo que deu, Eliseu tornou seu imitador. Então essa porção dobrada, essa questão que ele teve, não foi simplesmente para ser melhor que Elias, não, mas para continuar o ministério de Elias, para continuar aquilo que Elias parou, aquilo que Elias terminou, para dar continuidade. E é interessante dizer que, para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Ele tinha que estar convicto, olhando, caminhando com Elias. E é interessante que quando ele vê a capa cai, ele pega a capa. Se você parar um pouquinho e entender, a capa, que é interessante que quando ele chega no Jordão, que ele abre o Jordão, atravessa o Jordão, o mesmo Eliseu agora pega esta capa, Igor, e vai também atravessar. Vai atravessar o Jordão. Então é interessante frisar isso, que isso mostra a questão que era difícil, pois tinha o profeta como uma fonte de inspiração. Ele estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender, crescer ministerialmente, acontece quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e com fidelidade. Eu termino essa parte perguntando: em quem é que você está inspirando? Em quem é que você está olhando? Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Mas tem alguém que você pode espelhar. Existem pessoas que se titulam profeta de Deus, mas não tem uma vida com Deus. Mas Elias não. Elias tinha uma vida com Deus. Eu peço porção dobrada. Ou seja, eu quero continuar fazendo o que você faz. Eu quero ser usado por Deus como você é. Oh, glória! Eu quero ter essa graça que você tem. Então, isto é importante para a nossa vida, que nós entendemos que, primeiro, fidelidade, fiel ao Senhor, companheirismo, amigo que acompanha, né? E é interessante que nós possamos aprender. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Os dois eram amigos, companheiros, lado a lado, e servindo a Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o resumo deste segundo tópico diz: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Glórias a Deus por isso. E nós assim já entramos, irmãos, no nosso terceiro e último tópico, que tem o título Eliseu toma a capa de Elias. Então, no nosso primeiro subtópico, falando sobre a comunhão, né, entre Elias e Eliseu. Irmão Eduardo, fica nítido, né, a gente lendo, fazendo a leitura, ouvindo os comentários, que Elias e Eliseu gozavam de uma grande comunhão, né, tinham até uma certa intimidade. Então, diante disso, nós podemos dizer que essa boa comunhão atraiu bênçãos para as suas vidas? Com certeza, irmãos. O irmão pastor Nivaldo, ele falou aqui, essa frase conhecida, né? Conta-me com quem andas e direi quem tu és.
E tem uma outra frase também conhecida, viu, pastor? Essa é uma máxima do mundo, vamos dizer, corporativo, que fala que nós somos a média daquelas 5 pessoas com quem nós mais gastamos tempo, nosso tempo. Então, se você fizer uma análise da sua vida, se você conseguir elencar as 5 pessoas com quem você mais gasta o seu tempo, né, muito provavelmente, é claro que temos exceções, né, que você seja a média dessas 5 pessoas. É por isso que é muito, 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 muito importante que nós saibamos fazer as escolhas certas com relação às nossas amizades, né? A amizade de Elias e Eliseu, ela veio a partir, né, de um pedido do próprio Deus com relação a essa escolha. Eu fico imaginando que quantos nos dias de hoje, meus irmãos, estão cumprindo seu ministério, estão chegando ao fim, e Deus fala, chegou o fim, passe, né, como o pastor disse, passe a batuta para o próximo. E quando essa pessoa que está terminando o ministério, Deus fala quem é o sucessor, fala, não, com esse não dá, eu não tenho comunhão, não é possível que seja esse. Olha que situação complicada. E quer passar a batuta para outro. Quer que outra pessoa não escolhida por Deus prossiga no ministério. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Isso acontece muito, irmãos. Em pastores que Deus já falou, é hora de passar. Eu só passo se for para esse aqui eu não posso passar. Então, Elias e Eliseu desfrutaram dessa amizade, né, como eu falei anteriormente, aproximadamente de 9 anos nessa boa comunhão. Tem um versículo que ilustra muito bem isso, meus irmãos, que está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que pode? Isso vale para todas as esferas, irmão. Isso vale se nós formos aplicar isso ao casamento. Tem como andar junto? Se não estiverem de acordo, se não estiverem na mesma visão, no mesmo propósito, não tem como caminhar junto. No meio do caminho vai acontecer igual aconteceu com Ló. Escolhe um lado que eu vou para o outro. Por quê? Porque não estavam de acordo. Os pastores ali começavam a brigar e não tiveram como prosseguir caminhando junto. Um salmo que eu anotei aqui também muito conhecido, o Salmo 133, que nos diz o seguinte, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E união fala de comunhão. É muito bom, é suave, é agradável quando você tem ao seu lado pessoas que têm compromisso com Deus e que contribuem para o nosso elevo espiritual, nosso crescimento espiritual. E nesse dia, irmãos, nesse dia que Elias foi tomado, eu tenho a sensação de que Eliseu não parecia estar feliz nesse dia. Quando eles chegam a Betel, que a Bíblia fala que os filhos dos profetas vieram perguntar para ele, assim, nas minhas palavras: Eliseu, você está sabendo que é hoje o dia? Você está sabendo que hoje que Elias será tirado de ti, acima da sua cabeça, né? O que nos mostra no capítulo 2. E o que Eliseu fala? Eu estou sabendo, mas na versão
da nossa leitura que fala calai-vos. Numa outra versão, a linguagem de hoje diz o seguinte, que Eliseu fala assim, estou sabendo, mas não vamos falar disso agora. Por quê? Porque a amizade, a comunhão era tão grande que, imagine, depois de todos esses tempos juntos, é chegado então o dia em que Elias era tirado. Eu imagino que Eliseu sentia um aperto no coração, porque a comunhão dos dois era realmente muito grande. A Bíblia fala que Eliseu era quem lavava as mãos de Elias, né? A expressão que a Bíblia fala era ele quem deitava água na mão de Elias. E Eliseu, eu friso novamente, ele saiu lá da casa dos seus pais, trabalhando, talvez numa posição mais nobre. E a gente imagina, alguns podem imaginar que, agora que a capa está sobre ele, já vai começar o ministério já. Não, Davi foi ungido, meus irmãos, e até ele assumir e sentar no trono, teve muito chão. E ele ficou servindo também, servindo no palácio. E Eliseu foi da mesma forma, né? Pelo costume dos judeus, né? Antes das refeições, né? Essa questão de lavar as mãos, e era Eliseu que era o servo que ia lá, ajudava Elias, lavava as mãos de Elias. E nós temos na Bíblia inúmeros exemplos e versículos que nos diz respeito à amizade. Nós temos a passagem que fala sobre a amizade de Jonatas junto com Davi, né, filho de Saul, quanto que eles não eram amigos, que a alma dos dois estava ligada. Jonatas ajudava Davi a escapar das ciladas do seu pai. Paulo e Silas, que sofreram juntos na prisão. O pastor Nivaldo, ele leu Provérbios 17, né? Em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Eu anotei aqui esse mesmo versículo numa outra tradução que diz o seguinte: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Então é na hora do aperto que você vai descobrir, nós vamos descobrir realmente aquele que são os nossos verdadeiros amigos. Então, voltando na questão que o irmão Igor colocou, com certeza essa comunhão atraiu bênçãos para a vida de Elias, de Eliseu principalmente, que nos mostra aqui na lição. Tem até um comentário aqui que o nosso pastor comentarista coloca que depois de Jesus, Eliseu foi o homem com o maior número de milagres já registrados, né? E viver milagres é uma bênção maravilhosa. E para finalizar esse tópico, meus irmãos, no finalzinho aqui do subtópico 1 fala o seguinte, que a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Muito importante. Que Deus abençoe, irmão Igor. Amém. E nós já vamos assim, irmãos, para o nosso último subtópico, né? Terminando o estudo desse terceiro tópico. Lembrando, nós estamos falando sobre esse episódio, né, de Eliseu tomando a capa de Elias, e agora o segundo subtópico fala sobre a capa de Elias. Então, irmão Nivaldo, para a gente encerrar, né, o nosso estudo de hoje, o que representou essa capa de Elias no ministério profético de Eliseu? Eu já vou responder a sua pergunta direta já. Simbolizava a transferência de poder. E é interessante, amados, a gente entender algumas questões, né? Porque as pessoas, talvez, ela não entende e não vê a importância dessa transferência. A importância que Eliseu estava agora, né, tomando posse daquilo que já foi profetizado, como você já leu. Como Deus já tinha escolhido Eliseu
para ser o sucessor de Elias. E é interessante que Elias deixou a sua capa, enquanto estava subindo ao céu. É isso interessante frisar. E é interessante frisar também que a resposta de Elias, né? Elias repousa sobre Eliseu, ou seja, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Segundo a Reis 2:15, cumprindo assim-se o desejo de Eliseu de ter porção dobrada do espírito de Elias. A expressão filho dos profetas. Então, é interessante entender, é interessante compreender essa questão de capa, né? A capa que Elias deixou para Eliseu foi a mesma que ele usou para fazer o chamado profético. Lá em Reis, 1 Reis 19:17, né? 19:19. Portanto, estava carregado de significado de boas lembranças. Naquela época, a capa era um objetivo importante, carregado de significados. Isso que é importante frisar. E ela representava ou identificava a pessoa. Se você olhar em Marcos 10:50, o cego de Jericó, quando ele foi curado, quando ele foi liberto, a sua visão, ele tinha uma capa. Aquela capa simbolizava que ele tinha liberdade de ir onde ele queria. Era um crachá, uma identificação dele, que ele poderia estar naquele caminho ali. Mas quando Jesus chama ele arranca aquela capa e joga ela, né? Mas aqui a capa tem um significado diferente. Ela está mostrando a unção de Elias sendo passada para Eliseu. Oh, glória! Hoje, talvez, você não vai ver essa capa, mas você vai ver o Espírito Santo na vida da pessoa. Oh, aleluia! Você vai ver a unção do Espírito Santo na vida daquela pessoa que você discipulou, que você ajudou, que você pregou o Evangelho para ela, que você levou ela até Cristo. E é importante frisar, importante mostrar. O ministério de Elias demonstra alguém que sabe que o seu fim chegará para ele. E não há pessoas que vai substituir ele, mas que não se agarra em qualquer coisa. Eliseu tem um exemplo de Elias. Será que nós podemos dizer hoje que eu tenho uma pessoa que tem o meu exemplo? Eu tenho um discipulado que vai seguir os passos do mestre? Porque Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é interessante frisar essa parte, né? Será que nós estamos imitando a Cristo? Será que nós podemos dar esse exemplo que Eliseu deu? Então, a capa simbolizava transferência de poder, transferência de unção. Eliseu tinha mais unção que Elias? Não. A unção é a mesma. Oh, glória! A unção é a mesma. O que muda é o caráter que ele tinha, que era... Uma coisa interessante que eu gostaria de frisar: Elias simboliza Jeová é o meu Deus, e Eliseu, Deus é a salvação. Essa questão de o maestro passar a batuta, o maestro de uma orquestra passar a batuta ao seu aluno, né? Então Eliseu estava passando, Elias estava passando, simbolizava a transferência de poder. E como você falou, Eliseu foi muito usado por Deus. Se não me falha a memória, só no capítulo 4 ali, a farinha da panela, o azeite da viúva. E assim vai as histórias que Eliseu, que Deus foi tremendamente, ou seja, a unção da vida de Elias estava na vida de Eliseu. Simboliza transferência de poder. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o resumo, a síntese desse terceiro e último tópico diz que quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Não há confirmação maior, irmãos, senão a bênção de Deus na nossa vida, né? E para nós finalizarmos, irmãos, a conclusão diz que o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, né? Nós não temos essa transferência de costume para os dias de hoje, mas sim, irmãos, o modo de viver, né? As suas virtudes, o seu comportamento. Então, a exemplo de Eliseu, nós devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Então, essas pessoas merecem, sim, irmãos, a nossa admiração, buscar imitar homens e mulheres que são
genuinamente cristãs, são pessoas de Deus e são exemplos para nós. Então, não apenas isso, né, irmãos, sermos imitadores, mas também nós precisamos ser exemplo para os outros. Me lembro do versículo de Paulo, né, aconselhando para nós sermos exemplo dos fiéis, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de sempre mostrar para os outros aquilo que Deus faz na nossa vida e honrar o chamado que Deus tem em nós. Então, nós temos que refletir, irmãos, e isso demonstra na vida de Elias e agora também na vida de Eliseu, que temos que refletir a imagem do Senhor, não somente através das nossas palavras, que podem ser palavras polidas, uma fala bem desenhada, mas não somente nas palavras, mas sim nas ações. Visto aquela famosa frase, né, que as palavras podem convencer, né, mas são o exemplo que arrasta. Então, que Deus nos dê, irmãos, essa graça para sermos um pouco parecidos com Elias, né, um pouco parecidos com Eliseu, termos essa audácia, esse vigor para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Lembrando, irmãos, no próximo domingo nós nos reunimos novamente, estaremos estudando a lição de número 7, falando então sobre o ministério de Eliseu, né? Nós vimos esse pequeno pedaço do início do ministério de Eliseu, como foi essa transição com o profeta Elias, mas no próximo domingo estudaremos um pouco mais afinco o estudo do ministério de Eliseu. Então quero agradecer você, irmão, irmã, aluno, professor que acompanhou a nossa escola até agora, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sempre esse despertar, irmão, para aprender a palavra de Deus. É uma fonte inesgotável de sabedoria que nos sustenta, que nos guarda. E para lembrar também, a nossa programação online segue-se normalmente. Então nós temos cultos transmitidos toda terça-feira, toda quinta e também aos domingos nas nossas redes sociais, seja no YouTube ou no Facebook. Também toda quinta-feira nós temos o nosso culto Momentos com Cristo, vai ao ar na TVM, que é o canal 14.1, ali às 18h45, às 6h45. Então não perca, irmãos, toda quinta-feira o nosso culto Momentos com Cristo na TVM, no canal 14.1, às 6h45. E também a nossa Escola Bíblica Dominical, né? Há vários meses nós já retornamos às nossas reuniões, os nossos cultos, e também agora, no início desse trimestre, nós retornamos à Escola Bíblica Dominical de forma presencial também. Então, se o irmão não tem nenhuma comorbidade séria, não apresenta nenhum sintoma, não faz parte do grupo de risco, pode com certeza estar conosco na nossa congregação ou aqui na nossa sede para estudarmos juntos todos os domingos a Escola Bíblica Dominical, estudarmos a Palavra de Deus. Então, os nossos cultos retornaram e a nossa Escola Bíblica também. Então, faça parte, irmão, da Escola Bíblica Dominical aí na sua congregação ou aqui no nosso templo sede. Nesse final, quero pedir para o pastor Nivaldo fazer essa oração final para agradecer a Deus, né, por esses momentos, e também orando pelos irmãos que acompanharam, né, se porventura tem algum irmão que fez aniversário essa semana, algum pedido de oração, que Deus alcance esses irmãos através da oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição. Muito obrigado. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, de Eliseu e de Elias, homens de Deus. Que nós possamos ter a vida cheia do Teu Espírito Santo, da Tua graça, e que possamos ser, Senhor, a cada dia, chegar, Senhor, a Te adorar cada vez mais, Te exaltar cada vez mais, Senhor. Pai, é o que nós Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos Seus filhos que estão, Senhor, que ouviu, Senhor, a Tua palavra. Essa lição tão maravilhosa, abençoando aqueles que estão fazendo aniversário, aqueles que estão enfermos, curando, libertando, salvando os que estão oprimidos, ó Deus. Pai, estende as Tuas mãos de poder, de graça, de salvação. É o que nós Te pedimos neste momento e já Te agradecemos no Teu nome. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Você tem um domingo abençoado. Nós nos vemos no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.